Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia. Mais uma vez, pela graça e a misericórdia de Deus, estamos reunidos através das nossas redes sociais para ouvir e refletir a palavra de Deus, nesta terça-feira, 17 de outubro, 28ª semana do tempo comum. E hoje também a nossa igreja faz memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Inácio nasceu na Síria no ano 50 e foi martirizado em Roma em 107. Foi bispo e defendeu a unidade da igreja, combatendo as heresias praticadas contra a doutrina da fé. Às igrejas de seu tempo, escreveu cartas que revelam profunda espiritualidade, baseada na Eucaristia e na união íntima com Cristo. Celebrando sua memória, rezamos por todos os irmãos e irmãs perseguidos. Santo Inácio de Antioquia, rogais por nós. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 41. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vos possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão e minha amada irmã, mais uma vez esse evangelho vem nos mostrar que os fariseus sempre foram a pedra no caminho de Jesus. É os fariseus que Jesus chamava de hipócritas. Os fariseus viviam de falsa religiosidade, gostavam de apontar o dedo para a ferida dos outros, mas eles mesmos não olhavam para dentro de si. Gostavam de julgar, mas sem olhar para dentro de si. Ou seja, eles viviam simplesmente de aparência. Jesus, enquanto falava, um fariseu aproxima-se e convida-o para jantar na sua casa. Jesus senta-se à mesa e o fariseu ficou admirado, porque Jesus não lavava as mãos antes da refeição. Jesus olha para ele e disse: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Ou seja, os fariseus viviam apenas de aparência, mas por dentro de si estava corrompido, cheio de pecado. Por isso que Jesus diz: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro do vosso exterior está cheio de roubo e de maldade. E depois Jesus ainda acrescenta: aquele que fez o exterior também não fez o interior? E Jesus chama de insensatos. E Jesus ainda convida-os antes da esmola do que vos possuís, e tudo ficará puro para vós. Queridos irmãos e queridas irmãs, muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, procuram viver como aqueles fariseus daquela época, viver de aparência. O nosso exterior pode ser bonito para o mundo, mas Deus não olha só o nosso exterior, mas sim o nosso interior. Por isso que Jesus vem nos falar que aquele que criou o exterior também criou o interior. Ou seja, Deus nos criou por completo, o corpo inteiro. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos
pensar bem antes de qualquer atitude. Não adianta dizermos que somos católicos e não viver o catolicismo. Dizer que tem fé, mas não viver a fé. Ouvir a palavra e não praticar a palavra. Precisamos ser católicos e viver o nosso catolicismo. Ter fé e vivenciar a nossa fé cada vez mais. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. É assim que Deus quer de cada um de nós, fazer com que tudo brote do fundo do nosso coração e não do nosso exterior. Como o próprio Jesus disse em outra passagem, que o que torna o homem puro não é o que entra de fora para dentro, mas sim o que sai de dentro para fora. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, temos que cada vez mais viver a nossa fé, a fé que brota do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham uma ótima e abençoada semana e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.